Esse vídeo é patrocinado pelo Rei dos Coins. Lá você consegue comprar várias moedas de jogos, além de botar crédito na Steam e na Google Play Store, de forma fácil e rápida. O Rei dos Coins é a maior e mais confiável loja de coins da América Latina. E acessando a loja pelo link aqui da descrição, vocês me ajudam demais. E se você tem mais de 18 anos e está pensando em ganhar uns coins extras, você pode encontrar diversos jogos de aposta no Tibia Blackjack. De jogos clássicos como Roulette e Crash, o site te dá várias opções de jogos para apostar. Tudo 100% seguro e transparente, com uma blockchain que garante um resultado imparcial a cada rodada. Existem muitos mistérios no Tibia. Grande parte desses mistérios são quests inacabadas e lendas urbanas, que foram sendo passadas de gerações em gerações entre os players. Mas existem alguns mistérios que são tomados por muitos como lendas, mas que escondem quests malignas que poucos players sequer conhecem. No vídeo especial de Halloween de hoje, vamos falar sobre a quest que provavelmente é a mais maligna de todo o jogo, a Isle of Evil Quest. Existem rumores de que existe uma ilha perdida no Tibia que é lar do mal encarnado. Esse lugar é tão maligno que a sua localização é um completo mistério, e por muitos jogadores essa ilha é vista apenas como uma lenda antiga, que não existe de fato. Se você for atrás e tentar achar mais informações sobre a tal ilha, irá encontrar o que parece ser um livro de crianças na prateleira da biblioteca de Carlin. O título do livro é O Surpreendente Conto de Fadas do Porquinho e a Ilha do Mal. Era uma vez um porquinho chamado Ethan. Ele não era um porquinho comum, mas um porquinho que queria tornar-se um detetive. Eu, a gata Sandy, era sua melhor amiga de infância. Nós decidimos que o sonho dele de virar detetive deveria se tornar realidade. Junto com os nossos amigos, Harry, a coruja, e Monty, o cachorro, fundamos a agência de detetives. Um dia, enquanto estávamos brincando na praia, encontramos algumas pegadas ameaçadoras na areia. Ethan imediatamente soube que aquelas eram as pegadas de um criminoso, e todos nós decidimos seguir o rastro para capturar o vilão. Depois de um tempo, nós chegamos a um lugar onde as pegadas desapareciam no mar. A princípio, nós não sabíamos o que fazer, mas então os perspicazes olhos de Harry identificaram um porto não muito longe. Por sorte, nosso velho amigo Wesley, a Fuinha, estava trabalhando no porto e nos forneceu não apenas um barco, mas também algumas boas dicas. Eventualmente, nós chegamos na ilha que era completamente malvada. Ela quase tirou toda a nossa coragem e bravura para seguirmos em frente e chegarmos até a Torre do Mal, que se encontrava exatamente no centro da ilha. Nós sabíamos que o mestre daquela torre provavelmente era o ser mais malvado da existência, e nós tínhamos que entrar na sua torre, não importava o quanto aquilo poderia ser perigoso. Poucas pessoas haviam alguma vez alcançado a ilha e nenhum deles jamais retornou para contar a história. Mas nós estávamos lá e sabíamos que era o nosso destino enfrentar o mestre da Ilha do Mal. Recuar não era uma opção. Nós desbravamos todos os perigos que a ilha parecia arremessar contra a gente e finalmente ficamos frente a frente com a torre. Quem iria continuar o nosso trabalho se nós falhássemos agora? Nós sabíamos que se a gente não acabasse com os planos do mestre do mal, então levaria décadas até que alguém encontrasse essa ilha. Poderia ser tarde demais para parar o plano diabólico que ameaçava todo mundo. Então nós chegamos ao topo da torre e confrontamos o malvado mestre. Para nossa surpresa, era nada mais, nada menos do que o nosso velho rival, Melvin, o rato. Ele acionou as luzes que cegaram Harry, jogou um pedaço de pau que Monty foi obrigado a perseguir. E então, para minha vergonha, ele me jogou uma bola de fios de lã, tão grande que eu não poderia resistir, e fiquei brincando com ela. Mas assim que Melvin, o rato, riu maldosamente, Ethan, com uma incrível força de vontade, ignorou a lama que o ardiloso rato havia preparado para distraí-lo, e capturou o rato malvado. Com Melvin sendo capturado, nós recuperamos nossa compostura e retornamos para o nosso pequeno navio. Nós entregamos Melvin para sua mãe, e ele ficou de castigo sem poder comer doces por 2 semanas. Esse foi o final da minha pequena história sobre a Ilha do Mal. Essa é a versão da história sobre a Ilha do Mal que é amplamente divulgada nas terras tibianas. Parece ser apenas uma história infantil sobre um grupo de animais que embarcam numa aventura para solucionar o mistério dessa tal Ilha do Mal. Através das décadas, o conto acabou meio que eliminando com medo que a Ilha do Mal
desencadeava no coração dos tibianos. E logo, ao invés de ser uma lenda assustadora e uma ameaça constante na cabeça dos tibianos, ela passou a ser apenas uma historinha contada às crianças tibianas antes da hora de dormir. Mas se o Tibia como um todo passou a acreditar que toda essa história da Ilha do Mal era apenas um conto infantil, um morador de Khazad-dûm ainda acredita piamente que as forças mais malignas do Tibia ainda se encontram nessa tal ilha, tramando planos macabros contra a humanidade que logo serão postos em prática. Nos confins da cidade de Khazad-dûm, você pode encontrar o NPC Rapanaio. Rapanaio é um anagrama para paranoia, e conversando um pouco com ele, você consegue rapidamente descobrir o porquê desse nome. Oi? Psst, não fale tão alto. O mal espreita em todos os lugares. Missão. Missão, você diz? Bem, a minha missão é combater o mal com todo o poder que eu tiver à minha disposição. Talvez você tenha vontade de se juntar à luta. Que luta? É meu chamado erradicar o mal em todas as suas formas e manter a luta contra o mal viva. É uma luta solitária, uma luta sem fim. Mas alguém tem que fazer isso. Vasculho textos antigos e coleto rumores nas tavernas para rastrear as maquinações do mal. Muitas vezes, acontecimentos estranhos são ignorados pelo público. São tidos como estranhas coincidências ou como destino. Mas quem sabe o que procurar, vê as pegadas do mal em todos os lugares. Mal. O mal espreita por toda parte. Basta algumas pessoas ignorantes ou covardes fecharem os olhos uma vez para que ele espalhe suas sementes horrendas. Eu, no entanto, estou constantemente vigilante e sempre preparado. Eu caço os sinais malignos em todos os lugares, mesmo diante da zombaria e do ridículo. Não esconderei minha cabeça na areia e estarei sempre pronto para combater o mal. Zombaria? A ignorância é o aliado mais poderoso do mal. Os servos do mal estão conspirando para nos manter sempre ignorantes e tentam a todo custo ridicularizar aqueles que se aproximam demais da verdade. E qual a verdade? Quando encontrei aquele texto antigo alertando sobre a Ilha do Mal, tentei avisar a todos sobre ele. Mas as forças do mal descobriram meus planos. Eles fizeram as pessoas assumirem que era apenas mais um conto infantil. Eles distribuíram o texto como um livro de histórias infantis para dormir. Eles queriam sabotar a minha mensagem. As trapaças desprezíveis deles funcionaram. E eles fizeram de mim um motivo de chacota. Claro que eu sabia que tudo aquilo era uma trama para me desacreditar. Por outro lado, era óbvio que agora eles sabiam sobre o texto que eu possuía. Eu me escondi com medo da minha vida. Eles tentaram me assassinar e eu devo estar atento a todo o tempo. Ilha do Mal. Eu sei que ela está lá fora e eu tenho provas. Veja, eu construí um medidor de maldade. É uma invenção que localiza lugares de grande maldade, como as Ghostlands, a Place of Havoc e as ruínas de Edron. Mas a máquina registrou um outro pico na medição. Eu tentei o meu melhor para localizar esse pico, acreditando que provavelmente apontaria para outra fonte de maldade bem conhecida como Hellgate. Fiquei alarmado ao perceber que o medidor apontava para uma ilha remota que antes era considerada inabitada. Eu sei que algum mal horrendo espreita lá. Algum horror indescritível esperando para matar e devorar viajantes desavisados. Eu não podia deixar isso acontecer. Então, eu fiz algumas pesquisas, todas em vão. Mas assim que estava prestes a desistir e entrar em desespero, me deparei com um texto antigo que falava da Ilha do Mal. Imediatamente, todas as peças se encaixaram e eu entendi a fonte de maldade emanada por aquela ilha. Tudo que eu precisava agora era de um herói e algum transporte para levá-lo até a ilha. Mas eles ouviram? Não! Eles riram de mim. A ignorância é o maior ajudante do mal. Ainda me falta o transporte e o herói. Como eu não tenho herói, você já serve. O que você acha? Está disposto a arriscar a vida e seus braços e pernas para salvar toda a humanidade? Sim. Embora meus instintos me digam para ter cuidado com você, que é um estranho aparecendo de uma forma bem conveniente, não tenho escolha a não ser aceitar sua ajuda. Mas saiba que eu tenho olhos de falcão e estou sempre de olho em tudo. Se você sequer pensar em me trair, eu saberei. Bem, acho que é melhor falarmos sobre a sua primeira missão. Feliz pela sua oferta de ajudar, mas um pouco desconfiado ainda de você, Rapanaio te dá a sua primeira missão: pescar um peixe mecânico nos esgotos de Alahar.
Ele precisa de um peixe mecânico para estudar seus componentes, a fim de desenvolver um barco que vai levar vocês dois até a Ilha do Mal. Para pescar os tais peixes mecânicos, você vai precisar de uma vara especial de pesca, além de pregos que vão servir como isca. A pesca nos esgotos de Alahar envolve alguns perigos, como frequentes choques elétricos que te transformam em esqueleto de vez em quando. Depois de você ter pescado tal peixe, você volta para Rapanaio. Ele agradece pela ajuda, e enquanto ele estuda os mecanismos do peixe, você pode explorar a sua base de operações. Dentro de um baú, você pode encontrar uma cópia original sobre o conto da Ilha do Mal. Diferente daquela história infantil que a gente leu na biblioteca de Carlin, o documento não menciona nada de animais detetives e nem do tal rato maligno. Você começa a achar que toda aquela história foi realmente uma invenção das forças malignas para desacreditar os rumores. Ou talvez a presença dos animais na história fosse uma alegoria para outra coisa. Para a próxima missão, Rapanaio te pede 10 viais contendo rum, que segundo ele, servirão como combustível para a máquina que ele está criando. Você fica meio desconfiado, mas vai atrás do rum que o anão pede. Voltando com as garrafas de rum, você fala com ele de novo. Você conseguiu! Pelos deuses, que tentação! Mas eu não vou ceder. Vou colocá-lo na máquina o mais rápido possível. Vamos falar sobre a sua próxima missão. Para a sua próxima missão, Rapanaio te pede um suco de frutas. Você vai até Venor e prepara o suco de frutas para o Rapanaio, se perguntando qual vai ser a serventia desse item para a missão de vocês. Assim que você entrega o suco de frutas, ele bebe tudo numa golada só e agradece, dizendo que lutar contra o mal o dia inteiro deixa qualquer um com muita sede. Meio revoltado ainda por ter sido feito de idiota, você aceita a contragosto a sua próxima missão. Ele pede para que você vá até a guilda dos Tecnomancers em Khazor-dûm para pedir um componente mecânico importantíssimo para a máquina que ele está criando. Você pede esse tal componente para o NPC Scoot, que diz que só vai entregar a encomenda se você ajudar a guild em um grande problema que eles estão tendo. Os anões de Khazor-dûm com frequência usam hotworms domesticadas para cavar túneis e expandir a cidade subterrânea. Essas hotworms são dóceis e inofensivas, mas elas estão sendo frequentemente atacadas por Carrion Worms, que não ferem de verdade as hotworms domesticadas, mas fazem com que elas se assustem e se distraiam da sua função principal de cavar túneis. A missão aqui então é pegar o martelo da guild e bater na cabeça de 5 Carrion Worms selvagens, para ensinar a elas uma lição e para trazer paz mais uma vez para o criador das hotworms. A missão aqui é bem simples, no estilo martelo à marmota. Só que aqui você precisa tomar cuidado para não acertar as hotworms domesticadas, ou você vai ter que pagar uma multa de 500 GP para a guild. Assim que você acertar a cabeça das Carrion Worms, você vai ganhar o achievement do Worm Whacker. Você pega a máquina com a guilda e entrega ela para o Rapanaio, que te dá a sua próxima missão. Tudo que Rapanaio precisava para montar o seu barco mecânico já está em mãos. E agora, enquanto ele monta a engenhoca, pede para que você localize o mapa com as coordenadas até a Ilha da Maldade. Apesar do medidor de maldade dar uma ideia vaga de onde está localizada a tal ilha, é vital que vocês tenham um mapa detalhando todo o caminho. Caso contrário, serão grandes as chances de vocês dois se perderem em alto mar. Segundo Rapanaio, um barco da Explorer Society de Northport navegou pelas proximidades da Ilha do Mal e registrou toda a sua viagem em um mapa detalhando toda a área. Esse mapa estaria com o NPC Mortimer, que é o representante da Sociedade dos Exploradores da região. Você vai até Northport, que fica localizada ao norte de Carlin. Falando com o Mortimer, ele conta que esse tal mapa ficou durante anos esquecido em uma gaveta pegando poeira. O mapa era meio inútil e mostrava apenas um monte de água com uma ilha vazia no meio. O mapa durante anos ficou esquecido até que do dia para a noite todo mundo queria ele. Primeiro foram os piratas, que apareceram em Northport e obrigaram Mortimer a entregá-lo. E agora você, que também quer aquele pedaço imprestável de linhas náuticas. Mortimer conta irritado que os piratas foram para leste, e que provavelmente o esconderijo deles fica para lá. Cavando com uma pá na areia da praia ao leste de Northport, você encontra o esconderijo dos piratas. E seguindo pelos túneis e eliminando os piratas e contrabandistas, você encontra o tal mapa dentro de um baú no final da cave. Com o mapa em mãos, você retorna a Rapanaio, que guarda o mapa na barba e pede para você descer na sala de baixo para ver a maravilha tecnológica que ele criou e que irá guiá-los até a Ilha do Mal. Olá, meu amigo. Por que você demorou tanto? Passeando pela caverna, né? Você nem me notou quando eu passei por você. Você realmente devia estar mais alerta se valoriza sua vida. Aqui está meu grande segredo. Um submarino mecânico. O mal nem vai nos ver chegando.
Espero que você esteja preparado para uma grande batalha naquela ilha. Se não estiver, é melhor você se preparar para retornar depois. Então, você se sente pronto para nossa viagem? Sim, Você tá sabendo que essa viagem pode significar sua morte, né? Quer dizer, o mal lá deve ser avassalador e eu não vou poder te ajudar. Vou ter que ficar com o barco para garantir que a luta contra o mal continue, mesmo se você morrer. Então, você ainda acha que é uma boa ideia? sim, Agora, falando sério, quer dizer, você não precisa fazer isso. Eu não iria culpá-lo, sabe? Você provavelmente tem planos para o seu futuro. Planos que não incluem ficar acorrentado na masmorra sendo cruelmente torturado por algum louco pelo resto de sua vida. Você quer mesmo se arriscar? sim, Você tem certeza absoluta? sim, De verdade? sim, Essa é sua última chance. Você realmente quer fazer isso? sim, Bem, acho que então é hora de partirmos, certo? sim. Eu espero não me arrepender do que você está fazendo aqui. Quero dizer, espero que a gente não se arrependa do que estamos fazendo aqui. É melhor falarmos sobre sua futura missão quando chegarmos. Então, devemos realmente partir? Sim. Assim seja. Depois de perguntar 8 vezes se a gente está realmente pronto para navegar até a Ilha do Mal, Rapanaio finalmente nos leva até a ilha. Uns poderiam dizer que Rapanaio é meio covarde, mas o fato é que foi a cautela que manteve ele vivo durante tantos anos. Ao chegar na Ilha do Mal, vocês dois se despedem, e só ao pisar em terra firme, você já consegue ouvir uma risada maligna ao longe. Agora a sua missão é subir na torre localizada no centro da ilha e eliminar com o Mestre Maligno. Quem é o ser que está no topo da torre é um completo mistério, mas você terá que eliminá-lo se quiser acabar com tudo aquilo. A Ilha do Mal não é muito grande e está lotada dessas criaturinhas agressivas que fazem alusão ao conto infantil. Porcos vampíricos, sapos infernais e servos da ruína. Esses servos da ruína, inclusive, tem como uma das frases "Eu aposto que você matou minha mamãe", numa clara alusão ao filme Bambi. Na verdade, toda essa ilha nada mais é do que um amontoado de referências. Avançando pela ilha, finalmente nos deparamos com a torre que é o coração daquele lugar. Na Torre do Mal, teremos que subir vários andares até encontrar o boss final, o responsável pela maldade de toda a ilha. Cada andar tem meio que uma temática e um boss específico, e cada um desses bosses dropa itens bastante peculiares, como a gente vai ver mais pra frente. O primeiro andar da torre é cheio de cientistas malucos e zumbis. O boss desse andar é o Dr. Talvez, uma clara alusão ao Dr. No, dos filmes do James Bond. Todos esses bosses da torre seguem uma mesma mecânica. Ao morrer, eles dropam apenas um dos 4 itens possíveis da sua lista, e só dropam esse item da primeira vez que eles morrerem. Então, muito cuidado para vocês não esquecerem de lutear eles. O Dr. Talvez dropa um de 4 itens possíveis. Um escudo em formato de Ham, a clava do glutão, que tem uma aparência de Meat, uma calça dos antigos, que parece ser uma referência às folhinhas que Adão e Eva usavam, e um elmo poderoso do brilhinho verde, que só pelo nome já parece ser bastante autoexplicativo. Todos esses itens são super zoeiros, e além de não terem nenhum uso prático por serem muito fracos, são bem esquisitos por parecerem qualquer coisa menos itens equipáveis. Do primeiro boss, meu drop foi uma clava do glutão. O segundo andar está infestado de piratas. Provavelmente eles fazem parte da mesma gangue que furtou o mapa dos exploradores lá em Northport. O boss desse andar é o Barba Suja, que dá como loot um dos 4 itens possíveis: a pontuda matadora de coelhos, que é uma espada em formato de cenoura, um chapéu em formato de bolo, um chapéu com formato de buquê de flores, e o item mais interessante dos 4, um escudo das lamentações. Toda vez que você dá uso nesse escudo, ele vai soltar uma frase se lamentando ou soltando alguma piadinha sem graça. Apesar de eu querer muito o escudo, eu acabei dropando o capacete da natureza. No nosso próximo andar, temos algumas criaturas demoníacas comandadas pelo malvado boss Mephiles. Ele fica te tentando a juntar-se ao lado malvado da força, e até te apoia a matar ele, dizendo que você está fazendo isso puramente pela ganância. E ele até que não está totalmente errado. Os itens que ele pode dropar são um escudo do Cavaleiro Branco, que nada mais é do que um escudo com o formato de uma peça de xadrez, uma capa da chuva, que faz um efeitinho de chuva bem maneiro toda vez que você veste ela, uma pena de esgrima do Poeta, que é uma espada em formato de pena, e um pão amanhecido da antiguidade, que por estar tão velho e duro, agora pode ser usado como uma poderosa mace. O meu drop aqui foi o escudo do Cavaleiro Branco. No próximo andar temos a temática de mortos-vivos. O boss aqui é o temido Bug, que é uma referência ao bicho-papão. Assim como os outros bosses, ele dropa 4 itens inusitados. Um arco do músico, que nada mais é do que uma lira, uma camiseta de heavy metal, que tem a mesma sprite de uma bandeira de pirata, uma foice do ceifador, que é uma foice normal que tem um efeitinho de death na lâmina, e o item mais curioso de todos, a Club of Fury,
que parece ser uma alusão direta a Sword of Fury, a lendária espada da Ilha de Hook. O item nada mais é do que um rolo de massa de pão. O curioso aqui é que a Club of Fury é a segunda alusão de um possível item que seria um rolo desses. Quando você pede pela Mace of Fury por Bozo, ele te vende um rolo de pão comum, dizendo que aquela é a lendária Mace of Fury. Então, tanto a Mace of Fury quanto a Club of Fury são apenas itens decorativos mesmo, que parecem fazer parte de uma piadinha da Cipsoft. Desse andar, o meu drop foi a camiseta de heavy metal. No penúltimo andar temos o Boss Monster, um tenebroso Juggernaut que destrói tudo em seu caminho. Como loot, ele deixa um tridente dos fazendeiros, um capacete do mal supremo, uma espada matadora de demônios e, ironicamente, um escudo do carinho. Um escudo em forma de coração que cuidará com carinho de qualquer guerreiro que usá-lo em batalha. Inclusive foi esse o item que eu dropei dele. Tendo matado o Monster, agora finalmente nos dirigimos para o último andar da torre, para enfrentar o temido mestre de todo o mal. No conto de fadas, Melvin era o rato levado que pregava peças aos seus amigos e que armava todos seus planos malignos no topo da torre. Mas na vida real, o ser que é a fonte maligna de todo o mal da ilha e que se esconde no topo da torre é o terrível Bonnie Lord Evil Mastermind. Ele é a síntese de todo o mal da ilha, e enfrentá-lo não será uma tarefa fácil. Ele solta algumas frases totalmente malignas, que arrepiam até mesmo os mais corajosos tibianos. Vou inundar o mercado com falsos dicionários da linguagem 469. Um ser tão maligno assim não pode permanecer vivo, e depois de você eliminar a vil criatura, vai achar um papel no loot dele. Esse papel é nada mais nada menos que um certificado de participação no fã-clube do Rei Tibianos. Pelo que parece, o Evil Mastermind se passava por um fã do Rei Tibianos e com frequência mandava cartas elogiando o Rei de Tais, provavelmente uma tentativa de influenciar e manipular o rei, alterando aos poucos a lei e a ordem de todo o reino. Você retorna a Rapanaio, que pula de alegria ao saber que você finalmente eliminou o vil mestre que se escondia no topo da Torre Maligna. Como a última parte da quest, Rapanaio te diz que você deveria levar o cartão de membros de fã-clube até o Rei de Tais, para reclamar o seu prêmio. Você volta para Tais e fala com o Rei Tibianos, mas ironicamente ao mostrar o cartão para o rei, tudo que ele fala é: "Ah, um cartão de membro premium do meu fã-clube. Você deve ser aquele sujeito inteligente que me escreveu todas aquelas cartas lisonjeiras. Fico feliz em finalmente conhecer meu maior admirador pessoalmente. Aqui, tome esse presente. E agora me dê licença. Tenho que atender assuntos urgentes do reino." O rei assume que você seja aquele cara misterioso que mandava as cartas cheias de elogios para ele, e te dá, como recompensa final da quest, um fandol do Rei Tibianos e 6.666 pontos de experiência. A quest acaba aqui, sem te dar a chance de explicar pro rei que, na verdade, o grande fã dele era um monstro terrível que queria apenas manipulá-lo. E no fim das contas e dessa quest, é assim que seu personagem deixa as coisas e é assim que termina a história, com você se contentando com aquele presente inusitado. Uma teoria interessante aqui é que talvez o Rei Tibiano soubesse exatamente a identidade do seu fã secreto, e para não deixar evidente sua conexão com as forças do mal, ele acabou se fazendo de desentendido para você. Seja como for, essa quest é bastante peculiar e fora da curva. Ela não te dá grandes recompensas nem nada do tipo, mas é definitivamente uma quest notável por todas as paródias e zoeiras que ela apresenta em sua narrativa. Zoeiras dignas das mais clássicas brincadeiras de Halloween. No meu próximo vídeo do especial de Halloween, vamos adentrar em um dos livros-jogos mais tenebrosos e assustadores da série de aventuras fantásticas, A Mansão das Trevas. Vejo vocês na semana que vem. Se curtiram, deixe seu like, se inscrevam no canal e eu vejo vocês numa próxima.